Oposição de Urano em trânsito com Urano natal. Urano em trânsito se opõe à sua própria posição em qualquer momento entre os 38 e os 45 anos de idade. Pessoas nascidas nos anos 30, 40 ou 50 têm esse trânsito na extremidade inicial dessa escala, entre os 38 e os 41 anos. Os nascidos nas primeiras 2 décadas desse século e nos anos 60, 70 ou 80 o experimentarão um pouco mais tarde, entre os 41 e os 45 anos. Saturno também se opõe à sua posição natal por volta dos 42 anos. Isso significa que tanto Urano quanto Saturno estão ativados durante esse período. E em alguns casos, esses trânsitos também coincidem com Netuno, em trânsito, em quadratura com Netuno natal, e Plutão, em trânsito, em quadratura com sua própria posição natal. Não é de se admirar que tal período seja considerado como um dos momentos cruciais da vida. Essa fase da vida tem sido chamada de crises da meia-idade. Ao lado de fornecer o tema para incontáveis reportagens na televisão e roteiros cinematográficos, a crise da meia-idade tem sido abordada bastante extensivamente em alguns textos astrológicos, assim como em livros acadêmicos e populares de psicologia. Em resumo, trata-se de um momento para nos desmontarmos a nós próprios e em seguida juntarmos os pedaços de novo, mas de forma diferente. Partes de nossa natureza que ainda não integramos em nossa percepção consciente e que temos ignorado exigem ser reconhecidas e examinadas. Enfrentar os conflitos e crises desse período aumenta as possibilidades de passarmos a viver de forma gratificante. Evitar o tipo de autoexame exigido durante essa fase indica problemas mais tarde. Os problemas não se vão, escondem-se e esperam por outros trânsitos de Urano ou Saturno, e então voltam à tona. Normalmente, é bem mais fácil passar pela crise da meia-idade aos 42 anos do que aos 56 ou 60. Um amplo espectro de questões psicológicas ocorre durante esse estágio. A compreensão completa de que não somos mais jovens faz-nos pensar sobre o que já realizamos e no que ainda não realizamos. No fim da adolescência e no princípio da juventude, tempo de nossa primeira quadratura Urano-Urano, provavelmente tínhamos uma visão do que esperávamos ser quando alcançássemos a maturidade total. Agora, temos a oportunidade de comparar aquela visão com aquilo que efetivamente realizamos. Se nossa realidade atual ficar muito aquém do que estávamos imaginando, podemos nos surpreender escorregando rumo a uma depressão. Se existir uma discrepância entre nossas antigas esperanças e ideais e nossa realidade presente, é sinal de que chegou a hora de juntar nossos objetivos e torná-los mais realistas. Pode ser que eles não possam mais chegar ao topo de uma grande corporação, como antes havíamos imaginado. Pode ser que nossos sonhos precisem diminuir de tamanho. Mesmo assim, esse trânsito é uma oportunidade de descobrir nosso segundo fôlego e de continuarmos em frente fazendo o máximo que pudermos com os recursos que temos. Mesmo que tenhamos conseguido realizar nossos ideais e visão de vida do começo da juventude, pode ser que agora estejamos nos perguntando: e daí? A alegria e a realização que pensávamos ser nossa não chegando. Chegou o momento de revermos nossa situação e fazermos algumas mudanças. Nosso sucesso nos liberta para assumir outros interesses e atividades que tivemos de pôr de lado para chegarmos onde estamos agora. Podemos nos lançar em novos projetos ou por outros caminhos que preencherão partes de nós que não são satisfeitas por nossas realizações presentes.
não importando o quão grande elas sejam. Nossa juventude acabou. Nossa disposição física não é mais o que era quando tínhamos 21 anos. Não importa se conseguimos ou não realizar nossos sonhos, ainda continuamos nos sentindo incompletos e cientes de que algo está faltando. A situação pode nos conduzir a uma busca intensa e sem descanso de qualquer coisa que preencha a lacuna. Não seria possível se nos envolvêssemos em um novo relacionamento ou se tivéssemos um caso com alguém mais jovem, sairmos do abismo? Será que se nos mantivermos o mais ocupado possível, não teremos tempo de sentir a dor ou o sentimento de vazio que aí está? E correr 3 quilômetros a mais todos os dias, será que resolve o problema? Todos esses artifícios podem ajudar, mas apenas durante algum tempo. Se tentarmos fugir do que estamos sentindo agora, esses mesmos sentimentos voltarão mais tarde e nos atingirão de forma mais dura ainda. Se evitarmos as mudanças necessárias exigidas por qualquer estágio ou passagem de desenvolvimento, criaremos uma congestão psíquica. Acabaremos atolados no meio do caminho, presos a limites velhos e rigidamente definidos. Ter casos ou encher nossa vida com coisas a serem feitas pode adiar ou deter temporariamente a depressão da meia-idade. Mas táticas assim não resolverão coisas alguma sozinhas. Uma solução mais criativa para a crise implica em mergulhar nela, enfrentar a dor e a escuridão. Vá em frente, deixe a crise acontecer e veja onde ela te conduz. Como em qualquer trânsito, a primeira fase consiste em lamentar pelo antigo eu que está morrendo em você, pelas identidades e papéis que lhe levaram tão longe, mas que precisam ser largados para trás para que uma nova pessoa possa desenvolver-se. O próximo passo é examinar aquelas partes de você mesmo com os quais não tem tido contato, os aspectos de sua natureza que você tem negado ou mantido ocultos. Podemos ter que examinar emoções e qualidades que temos e não gostamos muito, nossos ciúmes, inveja, cobiça, ou o nosso lado medroso, dependente, competitivo. Reconhecer essas partes de nossa natureza significa expandir nossa autodefinição para incluir mais do que atualmente existe. Ao invés de acreditarmos numa versão editada do eu, cortada para adequar-se às normas convencionais e aos padrões comuns, olhamos para a versão completa daquilo que somos, contendo todas as partes de que somos compostos, as boas e as más. Isso não significa soltar nosso lado negro pelo mundo afora, mas antes de nos religarmos ao que está além do nosso próprio ser, e desta forma, nos retornarmos mais completos e autênticos nesse processo. Olhar para dentro de nós mesmos também nos colocará em contato com aspectos positivos de nossa natureza que ainda precisam ser desenvolvidos e integrados à nossa personalidade. Se vivemos anteriormente de uma forma muito unilateral, é durante a passagem da meia-idade que aquelas partes de nós que tínhamos ignorado ou negligenciado têm a oportunidade de serem exploradas e trabalhadas. Se, por exemplo, você viveu a primeira metade da sua vida de uma maneira muito terra a terra, preocupado basicamente com questões práticas de ganhar a vida ou de estabelecer-se no mundo, a crise da meia-idade pode abrir seus olhos para uma natureza mais espiritual ou esotérica. Inversamente, se você passou pelos 20, 30 anos meditando o dia inteiro, esforçando-se para alcançar o nirvana ou a iluminação espiritual, pode descobrir que Urano em trânsito, opondo-se a Urano natal, desperta em você um interesse em ganhar dinheiro e em fazer algo de você mesmo na esfera material da vida. Em poucas palavras, aquelas partes de sua natureza que não foram favorecidas ou encorajadas, aquelas partes que não têm sido uma fonte importante de motivação, são, em especial, as áreas que se tornam importantes e formam o foco de nossas aspirações. Embora o processo de expandir nossa identidade para incluir qualidades antes não desenvolvidas possa começar seriamente agora, essa tarefa não estará terminada quando Urano terminar sua oposição a Urano natal. Torna-se mais completo e autêntico, é trabalho para a segunda metade da vida.
Mudanças de personalidade que ocorrem na meia-idade, no geral, envolvem o que se conhece em psicologia como situações de sexualidade cruzada. Isso significa que homens começam a explorar qualidades de si mesmo que tradicionalmente estão associadas com impulsos femininos, e que mulheres voltam-se para áreas e questões que são mais convencionalmente classificadas como motivações masculinas. Vale a pena explorar um pouco mais detalhadamente o que isso implica. Homens que devotaram a primeira metade de suas vidas à realização no mundo externo podem começar a questionar-se sobre a quantidade de tempo e energia que estão investindo nessa direção. Focalizar realizações externas ou mudanças normalmente significa que o mundo interior dos sentimentos e a necessidade de intimidade real, proximidade e realização em relacionamentos foi relegada a segundo plano. Assumir um interesse maior no casamento e passar mais tempo com os filhos é uma forma de um homem poder resolver mais sua capacidade de relacionamento e intimidade. Entretanto, o curso óbvio e de voltar-se para a esposa, a família, não é sempre o caminho que ele escolhe em primeiro lugar para despertar o seu lado sensível. Às vezes, um agente externo como um amante é o elemento que atrai sua atenção para o reino da paixão e do sentimento. Ou então, acontece de uma mulher ir embora ou ter um caso, e dessa forma, ele fica chocado e precisa examinar e questionar sua capacidade de estabelecer relacionamentos. Durante a crise da meia-idade, a atenção de um homem pode voltar-se para dentro, para os reinos criativo e imaginativo da psique. Ele pode compreender que o emprego ou trabalho que toma tanto tempo não satisfaz por completo suas necessidades de criatividade e autoexpressão. Uma solução para esse processo é procurar outro tipo de trabalho totalmente diferente, ou tentar ajustar a programação de seu tempo de maneira que tenha mais espaço e energia para devotar ao desenvolvimento de novos interesses e formas de expressão criativa. Uma mulher pode experimentar uma crise de meia-idade de uma maneira inteiramente oposta. Se sua atenção tem sido focalizada basicamente em relacionamentos e necessidades de seu marido e filhos, novos impulsos e necessidades começam a agitar-se dentro dela, envolvendo uma necessidade de realização por si mesma, de uma maneira não relacionada apenas com os cuidados em prol do bem-estar dos que lhe são próximos. O que dizer a respeito de sua necessidade de afinar seu poder no mundo externo e de alcançar reconhecimento por seus próprios méritos? E sobre o seu desenvolvimento e crescimento? Seu tempo de cuidar dos filhos está chegando ao fim. As crianças estão ficando mais velhas e não precisarão tanto dela no futuro. O que vai acontecer com ela? É nesse ponto do caminho que ela pode dar passos importantes que alterarão o resto de sua vida. Que tal voltar à escola para desenvolver mais e mais as habilidades? O que dizer da possibilidade de voltar ao mercado de trabalho e viver o que acontece? Pode ser que não seja fácil dar nenhum desses passos, ou que eles só possam ser dados com muito esforço. Mas ao invés de fugir de tais questões, se ela enfrenta a si mesma e aos outros, agora se arrisca a fazer algumas mudanças em sua vida. Tem maior possibilidade de alcançar mais alegria e realização nos anos que se seguirão. E assim, fazendo, ela se torna o que Gale Shawry chama de descobridora de caminhos. Naturalmente, a escolha, pelo menos de modo aparente, pode não ser dela mesma, mas a ela é imposta se, por exemplo, seu casamento ou relacionamento desmorona e ela não tem outra alternativa senão tornar-se, pelos seus próprios meios, uma pessoa mais completa e autônoma. Em contraste, outras mulheres podem ter realizado muito no mundo durante a fase dos 20 e 30. Para essas mulheres, a crise da meia-idade pode significar um desvio no foco de sua atenção para fora da carreira profissional e a criação de mais tempo na sua vida para relacionamentos e intimidade. Sejam quais forem as circunstâncias específicas de cada um, Urano em trânsito, opondo-se à posição natal, sinaliza a necessidade de parar e considerar como temos organizado nossa vida até agora. Se nos desviamos demais de uma direção em detrimento de outras vias de expressão ou realização, agora é tempo de fazer algumas mudanças e restaurar o equilíbrio.